Olá galera, tudo joinha, tudo certinho com vocês? Meu nome é Sérgio Cacciola, estamos aqui para mais uma videoaula de eletrônica básica e hoje vamos falar um pouquinho sobre os registradores de deslocamento ou os shift registers, ok? O nosso intuito no final dessa aula é utilizar somente 3 portas do nosso Arduino para ligar 16 LEDs e controlar o acendimento de cada um desses LEDs de forma independente. Ok? Vamos lá? Venham comigo! Vamos lá, então. Hoje vamos falar um pouquinho sobre registradores de deslocamento, ou, como são conhecidos em inglês, os Shift Register. Tá? Em especial, o circuito integrado 74HC595, que é um dos mais utilizados para o propósito que temos hoje. Então vamos lá, o que é um registrador de deslocamento? Ele é um conjunto de flip-flops que podem ser interligados de diversas formas, tá? Como exemplo aqui abaixo. Eu interliguei 4 flip-flops, perfazendo aqui uma palavra de 4 bits. Armazena-se 1 bit em cada flip-flop, como vocês devem saber. Ok? Eu vou fazer uma simulaçãozinha rápida aqui no nosso Isis Proteus. Eu não sei se vocês já conhecem esse software, é um software eu gosto muito, excelente programa para simulação, para vocês fazerem simulações, para vocês fazerem as suas placas de circuito impresso. É realmente um programa muito interessante. Vale a pena vocês investirem nessa ferramenta, ok? Então vamos lá. Eu criei aqui aquele circuito que eu usei lá para vocês como exemplo, tá? Eu tenho 4 flip-flops, tá? Conectei a primeira delas à porta de entrada de dados do meu flip-flop. Conectei o clock no respectivo clock de cada um dos flip-flops. E o pino de reset aqui no reset de todos os flip-flops, tá? A saber, o reset ele tem o inversor, portanto ele fica ativo em estado lógico alto. Por isso eu deixo aqui. Ele em estado lógico baixo, ele zera, ele reseta todo o estado de armazenamento do flip-flop. Então, como funciona isto? Que é o funcionamento de um shift register. Toda vez que eu insiro aqui um dado, vamos supor, eu coloco aqui, eu quero armazenar um bit 1, tá? Eu coloco o dado na minha entrada de dados, venho no terminal de clock e mando um clock. Imediatamente ele pega o dado que está no pino de dados e armazena isso dentro do flip-flop. Veja, ele ficou aqui como número 1, que foi exatamente o dado que eu inseri aqui. No entanto, veja que o segundo flip-flop meu, ele está ligado nesta saída. O dado dele está ligado nessa saída. Portanto, ele vai sequenciar com este dado e não o que eu coloquei aqui. O que vai acontecer? Ele vai fazer o que nós chamamos de shift. Ele vai dar um shift à direita, ele vai mover esse dado à direita. Então vamos falar, eu vou colocar agora um dado, um bit 0, e vou exercer um clock nele. Quando eu colocar um clock, como eu disse, o 0 que eu pus aqui veio para este flip-flop, e o 1 que estava aqui agora veio para este flip-flop. Percebe? Eu vou colocar novamente o 1, outro dado, outro clock, e eu tenho o meu 1 aqui, o 0 que estava aqui passou para o meu segundo, o 1 que estava aqui passou para o meu terceiro e este aqui continua em 0. Vou deixar 1 novamente nessa entrada e vou ativar novamente um clock aqui. Quando eu coloquei 1, 1, 0, 1. A minha palavra agora contém os meus 4 bits. Então notem, qual a função principal de um shift register? Ele pega dados seriais, que eu fui colocando 1 a 1, serialmente, uma fila de dados um atrás do outro, e os transforma em paralelo. Percebe? Eles vieram aqui agora de uma forma paralela. O que eu precisei aqui jogar 4 vezes esse dado, tive que jogar o 1, tive que jogar o 0 e 2 vezes o bit 1. Aqui, quando eu der um OK nesse shift register, ele vai jogar todos esses dados para a minha saída. Então imagine que eu posso ter aqui resistores, limitadores e respectivos LEDs, e eu teria conseguido acender o LED 1, o LED 2, o LED 3, o LED 4, o LED 3 eu teria deixado apagado. Digamos que eu quisesse acender aqui agora, nesse caso, somente este LED aqui.
que eu faria? Eu jogaria 0 na primeira porta, jogaria 1 logo em seguida e jogaria 0 nas demais. Percebe o que eu fiz? Apaguei, liguei este LED que estava apagado e apaguei o último. Perfeito? Dessa maneira, quando eu libero esses dados, o meu Shift Register vai jogar essas 4 portas de uma vez e vai, neste exemplo, apagar as 2 primeiras, acender o meu terceiro LED e apagar o meu quarto LED. Ok? Percebe que eu fiz controle de portas com apenas 3 pinos aqui. No caso 2, neste exemplo, que é o Data e o Clock, só que no Shift Register eu tenho um outro bit que eu vou ter que usar para liberar esses dados. Então veja, um Shift Register acumula os dados internamente e depois eu tenho que mandar passar para a saída. Tudo bem? Vamos voltar aqui para a nossa telinha de explicação e vamos lá. O Shift Register, né, eles são largamente utilizados em sistemas digitais, claro. Desde uma simples calculadora de bolso até teclados em gerais. Aqueles teclados que nós encontramos em portas para digitação de senha para abrir a porta, teclado de porta de garagem, teclado de banco, teclado de terminal eletrônico, até os teclados dos nossos computadores também podem ser feitos com circuitos e registrador de deslocamento. Ok? Muito bem. O nosso propósito hoje é utilizar o sequenciador de deslocamento para aumentar o número de portas de saída do nosso Arduino. Tá? Então, com 3 portas apenas, eu posso transformar essas 3 portas em N saídas. Na nossa brincadeira, nosso exemplo hoje aqui, nós estaremos transformando 3 portas do Arduino em 16 portas de saída para controles de LED. Ok? Veja, eu estou falando controles de LED, mas pode ser qualquer coisa que você ligar nessas portas. São exatamente iguais às portas de saída do Arduino. Tá? Você pode ligar motor, pode ligar o que você quiser. Para a saída, elas não funcionam como entrada, mas para a saída é perfeito. Uma utilização que eu acho muito útil no caso de um Arduino é para você controlar um display. Para você acender e controlar a exibição de um display. Imagine quantas portas você precisa utilizar para acender um display completo e controlar o display com os 8 segmentos que ele tem. Tá certo? Então nós fazemos esse controle com 3, nós controlamos quantos displays quisermos. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo o datasheet, tá? Este seria o diagrama funcional de um controlador de deslocamento. Tá? Como eu disse, você entra com os dados no primeiro sequenciador, que seria aquele nosso flip-flop. Ele acumula esses dados em uma segunda camada e aí você tem que usar o terceiro pino para habilitar a saída dele. Tá? Ele funciona então em 3 estágios, em 3 camadas. Muito bem. Como são as pinagens desse controlador de deslocamento? O símbolo lógico dele é alguma coisa parecida com isso, que nós vamos ver em simulações. E fisicamente ele é desta forma. Ele é um circuito integrado de 16 pinos, começando um aqui no canto superior esquerdo e progressivamente descendo, passando para o lado direito e subindo também de forma incremental. Aqui eu pus uma tabelinha, tá, para nós visualizarmos de forma um pouco mais ampliada aqueles dados. Tá? Eu deveria ter deixado para descrever cada pino aqui, que seria muito mais fácil. Eu tenho os pinos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 15, que são respectivamente as nossas saídas. Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 e Q7. São as nossas saídas de dados, tá? Paralelas. O nosso pino 8 é um GND, o nosso pino 9 é o nosso Q7, que é uma serial, tá? É o nosso Q7 linha aqui no circuito integrado. Ele é nosso dado de saída serial. Temos o MR, que é o nosso Master Reset, tá? Ele é ativo embaixo, ele tem um inversor na entrada do MR, como tem aqui no desenho mostrado. Ok? Tenho a nossa porta 11, onde eu tenho o Shift CP, tá? Que é o nosso Shift Register Clock Input. Tá?
é onde eu vou enfiar nosso clock para ele sequenciar. No nosso flip-flop é onde eu enfiei o dado de clock. Tenho aqui o pino 12, que é o nosso storage register clock input, a nossa entrada, tá, de dados, melhor, entrada de clock, né, para registro. Temos mais embaixo a nossa saída, habilitação de saída dos nossos dados. Temos a entrada de dados, que é serial. Temos o nosso Q0, que eu já falei que está aqui no 15, né? Ó, o 15 eu repeti aqui embaixo. E tenho o VCC, que é a nossa alimentação desse circuito integrado. Tá ok? Vamos então partir para a nossa simulação. Vou abrir novamente o nosso Isis Proteus e vamos abrir esta simulação. Não vou. Tá ok. Temos aqui então, tá? Eu coloquei aqui o nosso Arduino, tá? Deixa eu abrir um pouco isso aqui para que vocês vejam um pouco mais, de forma um pouco mais aproximada isso aqui. Então veja, aqui nós temos o nosso processador, que encontramos dentro do nosso Arduino Uno, por exemplo, tá? Que é o nosso Atmega 328P. Temos aqui as configurações de reset, todas as saídas, tá? E entradas aqui do nosso Arduino, todas elas já ligadas a label, tá? Que se você vier aqui dentro do nosso Isis Proteus e colocar um default, você liga cada default desse a uma saída ou entrada, a um terminal. Você dá um nome e uma vez ligando a outro terminal, também unido com o default, com o mesmo nome, o sistema entende que você está interligado, como se houvesse uma ligação física, um fio interconectando. Isso limpa, isso facilita um pouco o nosso esquema elétrico, tá ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho o nosso 74HC595, o nosso controlador de deslocamento, onde, como eu disse, eu liguei aqui a nossa default, tá? O nosso terminal default, com o mesmo nome que eu dei lá em cima. Então aqui eu tenho, deixa eu abrir um pouco mais aqui, eu tenho aqui a nossa porta 9, que é a nossa digital 9 do nosso Arduino, tá ok? Eu liguei aqui, liguei a digital 10 na minha entrada de dados e liguei a minha digital 11 aqui no meu storage. Perfeito? Cada saída, a começar do Q0 e terminar no Q7, eu liguei um LED e um resistor limitador de corrente. Esses resistores estão ligados ao terra, tá? E o GND, o sinal virá pelo 74595, pelo nosso controlador de deslocamento. Peguei o pino Q7 linha, tá? Que é aquela nossa saída serial, e conectei esta serial na nossa entrada de dados DS do meu segundo controlador de deslocamento. Percebam? Mais um 74HC595 ligado em série, através deste pino ligado ao DS, a entrada de dados. Conectei os dois pinos também no 9, no 10, no 9 e no 11 do Arduino, tal qual aqui em cima. Tá certo? 9 e 11 do Arduino. Então, se eu colocasse mais circuitos, eu teria que fazer mais circuitos integrados desse, eu teria que fazer a mesma conexão que fiz aqui neste segundo. Teria um terceiro, um quarto, quantos fossem. E eu estaria aumentando em 1 byte a cada integrado desses. Portanto, mais 8 bits a cada colocação de integrado desses. Vamos ver o programa que eu fiz nesse camarada. Ok. Ok, então vejam o que eu fiz aqui. Eu informei ao meu Arduino que a porta 9 do Arduino está associada à label SHCP, foi exatamente onde eu liguei aqui dentro do meu simulador, tá? Então aqui, ó, SHCP, pino 11 do meu circuito integrado 74HC595, eu liguei a minha saída digital 9 do Arduino. Então vamos conferir aqui, 9 digital Arduino SHCP. A 10 do Arduino eu liguei a dados ADS do meu registrador, certo? Do meu controlador de deslocamento. E liguei o meu STSP no pino 11 digital do Arduino.
Certíssimo, STSP no pino 11. Tá? Criei uma porta aqui, criei mais uma definição, eu defini mais uma label aqui, onde eu registro o número de circuitos cascateados. Nesse caso aqui eu coloquei 274 HC595, então aqui eu informo para o meu sistema que eu tenho dois circuitos integrados nesse esquema. Aqui são os protótipos da minha... Vou até escrever aqui, tá? Eu vou deixar esse sketch liberado para vocês fazerem download. Então esse aqui são os protótipos de minhas funções. Ok. Esta função de enviar dados eu criei para que fizéssemos uma decodificação hexadecimal, uma brincadeira interessante para vocês. E esta outra é uma brincadeira mais visual, tá? Vai declarar uma função de escrita para controlar esses LEDs para fazer realmente efeitos visuais. Muito bem, na nossa void setup, eu inicializo informando o meu Arduino que as 3 portas que eu vou utilizar dele são 3 portas de saída. Então eu as defino como saída, utilizando aqui o label que eu criei aqui para invocá-las. Na realidade o processador vai trocar o label pela porta, tá certo? Pelo número. Então aqui ele vai estar enxergando que é um pin mode no canal 9 como saída, no canal 10 como saída, no canal 11 como saída. Muito bem, a nossa void setup é só isso. Vamos ver aqui o nosso loop, a nossa void loop, onde eu faço em 2 etapas, tá? Para ficar mais interessante, eu vou até fazer o seguinte, vou comentar a etapa 2. Deixa eu comentar essa etapa 2, que ela é um bocado comprida e a gente vai... Só pode nos atrapalhar isso aí nesse momento. O que eu fiz? Eu fiz um loop for, onde eu vou contar 65.535 combinações diferentes, porque eu tenho 2 bytes, portanto 16 bits. E eu posso acendê-los de maneira diferente, perfazendo 65.535 combinações. Isso tudo eu vou estar mostrando de forma binária aqui dentro. Tá? E como é que eu fiz essa interpretação binária? Lá em cima eu disse que era hexadecimal, desculpe. Isso aqui é uma função para exibição binária. Vamos lá, nessa exibição binária o que eu faço, tá aqui, tá? Eu até escrevi aqui tudo mais, controle de envio de dados à porta de saída do Arduino. Eu crio uma variável, tá, para controle de bits. Então eu habilito ele para recepção de dados e entro num loopzinho, entro num for aqui, tá? Onde eu vou contar de 0 até o número de bits que eu tenho lá. O que eu faço? Eu multiplico, eu sei que cada circuito integrado me disponibiliza 8 portas, portanto 8 bits. Eu multiplico pelo número de circuitos integrados. Lembra-se que eu defini esta variável, número de 6, de acordo com o número de circuitos integrados que eu tinha aqui? Fiz isso aqui em cima, deixa eu até voltar. Aqui, eu tenho 2 circuitos integrados, então esta label aqui vale 2 para mim. Então eu vou de 0 até 16. Vou executar este loop for enquanto o meu i for menor que 16. Então quando ele chegar em 15, ele não será mais menor, será igual. Ele para o meu loop. E vou incrementando o meu contador. Então vamos lá, vou fazer o quê? Vou escrever um nível lógico assim que eu entro no meu SH, no meu seriador, lá no meu sequencial. Tá? Eu mando o nível lógico lá para habilitar o recebimento também. E faço um deslocamento dos meus dados. Tá? Eu vou mandar para cá, nesta variável value, eu vou mandar uma palavra qualquer. Então vamos dizer que eu mande para cá o bit 2. Mandei 2, tá bom. Quando eu mando 2, eu vou fazer um shift esquerda, nesse caso, para decompor ele em bits e jogar cada bit desta variável value dentro da do meu DS, que é o bit de controle dos meus flip-flops que estão dentro do meu controlador, do meu 595. Perfeito? Então eu faço esse deslocamento em um bit desta variável e vejo se ele é true, se ele é alto, se ele é 1, eu jogo 1 na minha variável de controle.
tá? Jogo nível alto, nível 1. Se não, eu jogo nível baixo. Venho para a próxima linha dessa sequência e escrevo nos meus dados o meu valor, ou 1 ou 0, que foi o que eu encontrei aqui nesta palavra. E, logo em seguida, vou lá no meu clock e jogo ele para cima. O que eu fiz nessa hora? Eu mandei ele armazenar esse dado. Muito bem, volto para cá até decompor toda a minha palavra. Tudo que eu recebi na minha variável value, tá certo? Faço todo esse loop, armazeno bit a bit e sequencio todos esses bits dentro do meu controlador, dentro do meu 595. Terminando isto, eu já tenho todos os meus bits armazenados. Venho aqui para o meu CHCP, tá? Jogo ele para 0 e mando ele sequenciar. Veja que até agora eu não falei para ele, olha, pega esses dados e jogue para a minha saída, que é aquele terceiro bit que eu falei que eu tenho que usar. Eu já enfiei todos os dados dentro dos flip-flops, está lá dentro do meu 595, só que não estão na saída. Nesse comando eu mando ir para a saída, eu mando um nível lógico alto, um número 1, para dentro do meu digital write, para dentro do meu STCP. Ok? O meu 595 pega essa saída aqui, que nesse caso, se fosse o número 2, seria tudo 0 e lá no finalzinho os 2 dígitos em 1, os 2 últimos bits em 1. Joga tudo isso para lá e ele vai já acender só 2 LEDs aqui no final. Perfeito? Então, este é o controle que eu fiz para envio de dados binários. Depois eu fiz também um outro controle aqui para envio de dados, para fazer aquele efeito colorido, onde eu mando que pino eu quero acender e qual estado que eu quero colocar. Essa função é que vocês mais vão utilizar para controle, por exemplo, de display, onde você tem pontos, você vai atacar pontualmente o teu alvo. Então eu quero acender o pino 5 com 1, eu quero mandar no pino 2, eu quero mandar 0, você vai mandando dado a dado, pino a pino. Então eu vou mandar compilar isto aqui, vou mandar gerar esse dado. Vamos buscar aqui onde ele vai gerar o dado. Muito bem, terminada a compilação, eu preciso buscar aqui onde ele escreveu o meu arquivo hexa, tá? Que está aqui, ó. Vou copiar este arquivo, dar um Ctrl C no meu teclado e vou colar esse arquivo no meu simulador, aqui no meu microprocessador. Eu tiro esta linha e colo aqui o que eu acabei de copiar. Com isso, a programação, o meu simulador sabe, tá? O meu Isis Proteus sabe que eu estou utilizando aquela programação. Muito bem, isso feito, eu vou abrir aqui só os LEDs para que enxerguemos o que está ocorrendo. Então vamos mandar simular, vamos ver como fica. Veja, eu vou mandar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim vai indo, percebe? Isso aqui, se você colocar aí na sua calculadora, no seu conversor binário decimal, você verá que eu estou contando de 1 até 65.535, tá? E exibindo para você o resultado aqui de uma maneira binária. É um negocinho legalzinho, né? Bonito até. Você poderia montar um circuito desse, fazer uma calculadora binária e teria aqui a exibição dos resultados via LED. Muita gente não conseguiria ler, né? Muito bem. Percebe então? O Arduino está com 3 pinos apenas. Notem aqui apenas 3 pinos sendo utilizados. Ele está utilizando, ele está tendo à sua disposição, está exibindo o resultado em 16 portas diferentes de saída. Tá certo? Esse era nosso principal objetivo. Aumentar o número de portas de saída desse nosso Arduino. Muito bom? Então agora, isso posto, deixa eu colocar para vocês o programa de visual, tá? De LEDs visuais. Eu vou comentar esse aqui agora. Vou desligar este e vou habilitar este outro, essa outra parte do código. Vou mandar compilar. Desta vez eu não preciso
copiar o hexadecimal e informar para o meu simulador, porque ele não muda, tá? Esse programa vai compilar sempre com o mesmo nome, com o mesmo endereço, uma vez que eu não fiz nenhuma alteração de nome ou de patch dentro desta programação. Isso feito, vamos ver os nossos efeitos visuais, mandando executar. Atenção nos LEDs ali. Acende 8 separadamente, 8 e 8. Fica piscando os 16 LEDs. Agora ele sobe, ele desce acendendo, sobe apagando. Agora ele vai do centro acendendo para as pontas e volta apagando. E repete aquela em que ele vai, que é o primeiro, ele vai do primeiro até o último acendendo e apagando um por um. E isso fica em loop eterno, tá ok? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, tá? Com 3 portas eu aumentei e poderia ter aumentado ainda mais. Sim, poderia cascatear quantos circuitos integrados, quantos controladores de deslocamento eu quisesse, somente com 3 portas do Arduino. Quais as desvantagens? Como eu já falei, nem tudo são rosas, nem tudo são flores. Há uma desvantagem em utilizar isso, a utilização desse tipo de recurso, sim, porque a quantidade de clocks que o Arduino está fazendo para conseguir polarizar tudo isso não são pequenas, são muitas atuações do Arduino. Então, quanto maior o número de cascateamento que eu fizer de circuitos, quanto maior o número de portas aqui, menor vai ser a capacidade, menor vai ser a velocidade para a atualização de todas elas. Ok? Então veja, para eu atualizar uma porta 16 neste camarada, eu tive que passar por todas as outras portas até chegar na 16. Lembra que eu mostrei quando eu fiz aquele sequenciamento, aquele teste sequencial do meu flip-flop com 4 bits? Eu tive que fazer todo o preenchimento dos 4 bits da palavra inteira para poder jogar isso para a saída. Aqui também, se eu tenho 16 bits, eu sou obrigado a sequenciar os 16 bits, os 2 bytes, para depois mandar para a saída. Imagine o que aconteceria se eu colocasse aqui, em vez de 2, eu colocasse 4. O tempo que eu estou usando para atualização desses 16 bits seriam utilizados para os outros 32. Tá? Seriam dobrado, o tempo seria dobrado para acender os 32. E assim, quanto maior for o número de saídas, menor vai ser minha eficiência em tempo, em time, para atualização dessas portas. Isso é mais ou menos claro, entendeu? E aí, qual seria a solução? Trocar esse microcontrolador por um microcontrolador com um clock maior, um microcontrolador mais rápido. E isso existe no mercado. Tá? Ou então usar outros recursos que não esse tipo de saída. Mas isso aqui é muito bom. O microcontrolador aqui do nosso Arduino tem uma capacidade muito rápida de endereçamento e vocês conseguem fazer grandes experimentos com isso. Ok? Espero que tenham gostado. Venham comigo! Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês utilizem esse recurso em seus projetos, tá? E diminuam as limitações do nosso querido Arduino, tá? Somente esse, que não é o mais simples, mas é um dos mais simples, o Arduino Uno. Com isso aí ele fica bem poderoso e as limitações são bastante estendidas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas, comentários aí abaixo. Compartilhem essa videoaula com seus amigos, comentem com seus amigos. Deixem o seu like, o seu joinha. Assinem nosso canal se você ainda não for o nosso assinante. E até uma próxima aula, ok? Até mais, tchau, tchau!